Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com um comentário nesta terça-feira o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Ontem se assistiu na CPI um encontro entre aquilo que a gente pode chamar de Brasil real, Brasil verdadeiro, e esse outro lado que é representado pelos grandes órgãos, pelos grandes grupos, pela política, que eu chamaria de Brasil oficial, o Brasil fora do mundo real, fora do mundo das pessoas. E o que se viu nesse encontro são, o que deu para perceber, a extrema dor, o sofrimento, as lágrimas das pessoas, falando a respeito daquilo que foi a condução administrativa e política do governo federal durante a pandemia. A principal coisa que dá para perceber, além do sofrimento de pessoas que, por exemplo, a moça lá do Amazonas, que perdeu o pai e a mãe no intervalo muito pequeno de tempo e agora está sem renda praticamente para manter uma filha de 10, 11 anos mais ou menos, e que estava nitidamente desestruturada emocionalmente, sofrida demais, como sofridos foram os demais depoimentos do quadro dantesco, do quadro terrível que se deu com muitas famílias, muitas aqui em Caruaru também, muita gente boa que a gente conhecia. Eu digo boa, não é porque tenha que falecer somente quem é bom, quem é mau, não interessa. A gente sabe que o falecimento, a morte é uma determinação do fato da gente ser humano e estar vivo. Mas é a circunstância, é como a coisa acontece, como a coisa se dá por falta de vacina, por falta de providência e principalmente por falta de sensibilidade. Enquanto a gente está vendo esses depoimentos, a gente sente que as pessoas estão muito magoadas, muito sofridas, precisamente porque não há nenhuma demonstração de solidariedade, de empatia, não há nenhuma demonstração de compaixão, que é uma palavra que eu gosto muito, é uma palavra do cristianismo. O compaixão é você sentir o sofrimento do outro. Não é apenas a empatia pode ser até na alegria. Mas a compaixão é você se conectar ao sofrimento do outro e ser com ele solidário, e ser com ele amigo, carinhoso, generoso, atento e estar ali para ajudar. Então a gente sente que a maior mágoa das pessoas é exatamente essa em relação ao governo. Enquanto isso, o Brasil, que eu digo que não é real, está discutindo se o presidente é genocida de índios ou não é genocida, se é genocida do povo brasileiro ou não é, se coloca determinado ponto no relatório da CPI ou não bota. Quer dizer, continuam colocando em primeiro plano no noticiário, em primeiro plano nas discussões, exatamente aquilo que não importa, aquilo que não vale nada. Porque se você bota um rótulo de fascista ou genocida em alguém, você pode estar incorrendo em algum erro semântico, você pode estar errando a palavra que está sendo colocada. Mas se a pessoa é desumana, a pessoa é fria, a pessoa é indiferente ao sofrimento alheio, morra um ou morra 600 mil, o crime é do mesmo tamanho. A ruindade, a maldade, a desumanidade é do mesmo tamanho. Pode ser até um bicho que morra. Eu nem falo um ser humano, que o ser humano a gente sabe que é esse máximo, que é a evolução, aquele máximo que o espírito colocou na Terra. Então o ser humano já é de uma dignidade acima de qualquer coisa. Mas eu digo que se do outro lado, do lado dos políticos, porque não é só Bolsonaro, não só são os filhos dele e os ministros também, se eles são frios, são desumanos, não têm compaixão, não têm solidariedade,
tanto faz morrer um como 600 mil, é uma coisa só. Porque o sofrimento de quem fica desamparado, de quem perde quem ama, isso não tem tamanho, não tem número, não tem mensuração, não tem balança que possa calcular o peso da dor, e isso é uma coisa que fica para o resto da vida. Então, o que a gente assistiu ontem na CPI foi exatamente esse encontro dos que não se encontram. O Brasil real, o Brasil verdadeiro, o Brasil do povo, o Brasil que é vítima, e do outro lado do balcão aqueles que conseguem fazer dos brasileiros vítimas. E ainda debocham. Ainda tem a cara de pau de tirar fotografia, como aconteceu com o filho do presidente ontem, lá em Dubai. Uma coisa ridícula, uma coisa vergonhosa, que choca qualquer pessoa pela falta de propósito, pelo tamanho da mesquinharia. O Eduardo Bolsonaro vestido de sheik, a mulher dele vestida lá não sei de quê, de árabe, a filha também, postando uma foto nas redes sociais para mostrar como eles conseguem se divertir com o que ganham sem fazer nada pelo povo e totalmente indiferentes a qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil. De ontem para hoje, nesses últimos dias, a gente tem tido notícias as mais chocantes, as mais estarrecedoras, como é o fato de um supermercado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o supermercado está entregando a carne às pessoas só depois que elas pagam. Entrega a bandeja vazia, quando você paga é que eles entregam o produto quando sai do mercado. Porque sabem que as pessoas talvez não tenham dinheiro para honrar o pagamento e se cercam desse tipo de atitude, em que uma coisa fica muito clara, como ficou muito clara nessa fotografia do Eduardo Bolsonaro. O que importa para essas pessoas é o dinheiro. É o único bem, é o único bezerro de ouro que deve ser adorado. O resto, quem produz o dinheiro, quem paga o imposto para gerar o dinheiro, quem financia a vida de empresas e financia a vida de instituições governamentais, isso não importa. Somos nós aqui que pagamos a conta, somos nós aqui que produzimos. Quando eu digo nós, a gente pode incluir nessa conta os agricultores, a gente pode incluir todos os comerciários, ontem aliás foi dia deles, né? A gente pode incluir as pessoas que atuam na indústria, enfim, todo o setor realmente produtivo, aqueles que com as mãos fazem a riqueza do país. Então, isso pouco importa. O dinheiro ficou na frente das coisas de tal modo que o Brasil está agora precisando fazer uma revisão. Nós estamos chegando ao ponto de um deputado federal eleito pelo nosso povo chegar num país distante, riquíssimo, vestir a roupa daquele país como se ele fosse uma pessoa que estivesse com a cabeça dele a ser vendida, a ser cedida, a ser negociada com qualquer país do mundo, menos o Brasil, desde que seja um país rico, como realmente Dubai é um emirado extremamente rico por conta da questão do petróleo. Embora lá também haja uma desigualdade tremenda, porque é o extremo de riqueza de um lado e o extremo de pobreza do outro. Aí o Eduardo Bolsonaro, com o seu extremo complexo de inferioridade, com sua extrema incapacidade de ser alguém, a não ser se mirando em alguma coisa fora daquilo que ele é, um brasileiro relativamente pobre de classe média, que só arranjou alguma coisa na vida porque se enfurnou dentro da política e passou a ser político profissional, seguindo os passos do pai, que também não serviu para nada em outra coisa, a não ser político profissional. Então esse tipo de gente está governando o país e debochando da nação, com esposa e filha, dando um péssimo exemplo para a menina que ainda é inocente e não tem condição nenhuma de entender aquela palhaçada que ela está, sem querer, participando e absolutamente por inocência. Então o que a gente está vendo é que há um divórcio tal entre o país que hoje o Brasil está cindido entre aqueles que ainda têm alguma sensibilidade humana para a dor, para o sofrimento, e entre aqueles que não ligam para nada, para coisa nenhuma, e tanto faz o povo estar comendo pé de galinha, osso, retraço de carne, ou carcaça de peixe, catando em supermercado, ou no lixo, como está aparecendo aqui,
E aí aqueles que diziam que na Argentina o povo estava catando lixo não aparecem para dizer que tem brasileiro catando lixo para comer. Vivendo feito rato, feito bicho, feito barata, feito animal. Então é uma coisa chocante, mas que a gente tem que aproveitar esse choque de qualquer modo para a gente imaginar alternativas, imaginar soluções, porque no Brasil real, no Brasil da produção, no Brasil do trabalho, no Brasil que paga imposto, no Brasil que ganha pouco, foi exatamente nesse Brasil que a gente teve o escape, a salvação, o acolhimento para a gente sobreviver à pandemia. Foram pessoas que fazem serviços gerais em hospital, de limpeza, de transporte, de maca, daquilo do outro, foram enfermeiras, sobretudo, em grande número, porque são os enfermeiros que, no fim, aqui botam a mão realmente no paciente, e, claro, também os médicos, muitos abnegados, que também lutaram e trabalharam por todos nós. Então foram seres humanos dotados de compaixão, ainda que profissional, mas muitos com sentimento real, que inventaram coisas, arranjaram soluções, e é aí onde está a esperança desse país. A esperança nossa, a esperança de qualquer um. A gente tem que rejeitar essas pessoas, essa conduta desumana. Não é as pessoas, não. A conduta delas como uma conduta desumana, como uma conduta cruel, como uma conduta desalmada. A gente tem que rejeitar isso. Mas a gente tem que, por outro lado, entender que nós continuamos criando nossos filhos com todo amor, recebendo nossos parentes, como recebemos aqui ontem Carol, Eliane, Sofia e Romeu, que são praticamente netos nossos, sobrinhos também, estiveram em nossa casa ontem, e foi um momento de alegria e de felicidade para todos nós, porque a gente continua apostando no amor, a gente continua apostando na liberdade humana, na consciência, na verdade, e nós vamos vencer, nós vamos triunfar com essa verdade na mão, com essa consciência arguta, crítica, pronta para observar quem é desalmado, quem é desumano, quem é cruel, quem é infame, quem é absolutamente despreparado para conduzir pessoas e para administrar corações e mentes dos brasileiros. Nós vamos vencer inevitavelmente. Por quê? Cada dia que os momentos ficam mais agudos, mais cresce a consciência das pessoas. E não vai ser auxílio emergencial dado como se fosse esmola, ou jogadas politiqueiras, ou jogadas de tentativa de comprar consciências e votos que vão iludir as pessoas no Brasil. Eu tenho certeza que a nossa população já está atenta, já está alerta, já está acesa e já está capacitada a compreender um pouco melhor essa dinâmica da política. Não nos pormenores, que esse assunto tem comentarista, não nos detalhes jurídicos, sociais, econômicos e intelectualizados, que isso não interessa, mas entender quem é que quer matar as pessoas de fome para poder fazer viagens milionárias com 69 pessoas gastando milhões e uma diária de hotel custando mais do que um salário mínimo, que é o que está acontecendo em Dubai. Então é isso que fica desse desencontro entre o Brasil, que realmente paga a conta, trabalha, luta e todo dia tenta viver e tenta ser feliz, e esse outro país de parasitas, de chupa-sangues, de... Professor Rui? Oi. Deu um ataque aqui no... Acho que o Raid irritou-se, né, com o que estava acontecendo aqui. Mas é o que eu dizia. Então, o Brasil, do desencontro, ele vai terminar se encontrando com o seu destino. É a reflexão que cabe ao ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 50 minutos. 1h50 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, WhatsApp e tem o nosso canal no YouTube. Aqui no nosso WhatsApp tem mensagem do Eduardo Moura, do bairro São João da Escócia, que diz: nos tempos do PT, o Brasil tinha emprego, crescimento e renda. O gado não admite nem a pau. Pois é, mas a maioria das pessoas admite. Veja a intenção de voto hoje, não só em Lula, mas Lula simbolizando o PT, que a percepção da maior parte da sociedade brasileira, hoje maioria para ganhar a eleição inclusive, está chegando nesse ponto. E isso é um alento, não porque é o PT, não porque é Lula,
Lula é um ser humano como qualquer outro, embora dotado de uma capacidade política especial. Eu acredito que no mundo hoje tem poucos estadistas que sobreviveram politicamente e humanamente àquilo que ele teve que enfrentar. Isso é uma evidência, isso é uma prova. Mas a população brasileira está escolhendo um rumo, está escolhendo um caminho. Inclusive saiu agora uma nova pesquisa do CIPEC, aquele instituto que sucedeu o Ibope, em que Lula aparece como a pessoa, entre Bolsonaro e Moro, ele aparece como uma pessoa mais honesta, com uma cotação de 49% de pessoas que confiam que ele é honesto. Enquanto Bolsonaro tem 26% e Moro tem 24%. Eu ainda achei muito o Bolsonaro ter 26% e Moro ter 24%, não pelo indivíduo, pela pessoa deles, que você não pode chegar e dizer, isso aqui é ladrão, roubou tanto e quanto, como não pode dizer de Lula também, porque não tem nenhum processo na justiça que leve a isso. Mas é pelo que Moro representa e pelo que Bolsonaro representa dentro do sistema de poder. Bolsonaro passou a vida toda como político profissional. Isso é fundamental. E quando entra no governo, consegue fazer 3 anos consecutivos de governo sem dar um aumento real, praticamente, de salário mínimo, nem injetar dinheiro para que a população tenha condições. Injetou o auxílio emergencial lá atrás, porque o Congresso Nacional ia aprovar de todo jeito, com a opinião dele contra ou a favor, eles iam aprovar. Como agora estão exigindo também esse auxílio emergencial, essa continuidade de auxílio, para ver se ganham votos para o ano que vem. A intenção é essa. A intenção não é resgatar as pessoas nem fazer bem. Professor Rui? Aqui abraçar o Josué Bezerra, tá aplaudindo. O Josiel João tá dizendo, boa tarde, uma árvore só é apedrejada quando ela produz frutos. O Severino tá dizendo, é isso aí. Maria Sueli, Rui, você hoje tocou profundamente em meu coração, espero que também toque em outras pessoas. O Robson Teixeira está dizendo, boa tarde, Elaine, pergunta ao Rui por que Lula não pode sair candidato, pois o mesmo já disse que Joyce, não é Joyce, eu acho que seria a Gleice, pode lançar outra pessoa como candidato, já que ele lidera as pesquisas. Ele mesmo disse que Joyce pode lançar outra pessoa. Enfim, mensagem aqui do Robson. O Antônio Marinho está dizendo, Rui Lira, como comentarista, parece Jesus Cristo. Confusa, né? Quando vereador, parecia Bolsonaro. Maria Sueli está dizendo, professor Rui, espero que sua análise transparente seja feita em cima das pesquisas, estudos confiáveis. Parabéns, professor. Estendido ao professor Carlos Silva. Ok, eu agradeço a colocação. Não entendi essa história do vereador. Essa história quando eu era vereador parecia Bolsonaro. O Antônio Marinho. Eu parecia com Bolsonaro. Como é? O Antônio Marinho disse que você como comentarista parece Jesus e quando vereador parecia Bolsonaro. Bom, isso é um julgamento que ele está fazendo que não bate com os meus eleitores, né? Eu fui eleito 3 vezes vereador. Então é preciso saber quando é que eu era Bolsonaro e quando eu não era. Porque quando eu fui eleito aqui em Caruaru, eu fui eleito sem comprar voto, sem enganar o eleitorado, e estive ao lado de algumas das maiores figuras de Caruaru quanto prefeitos. Sobretudo José Queiroz, de quem eu fui secretário também. E nós temos eu, Marco Moura, PP, porque fomos os jornalistas eleitos ao mesmo tempo, em determinado momento, a gente tem uma avaliação positiva dos nossos mandatos. Então, mas se ele tem essa avaliação aí, é certamente porque ele gosta mais de Bolsonaro do que de mim, né? E acho que isso é um direito que ele tem. E acho até bom que ele goste de Bolsonaro e que não goste de mim. Agora, qual foi a outra colocação que foi feita sobre a candidatura de Lula? Lula vai ser candidato, não há dúvida. Não há a menor dúvida a respeito disso. Qualquer declaração de Gleisi ou de qualquer outra pessoa do PT, ela não faz sentido nenhum diante dessa avalanche de votos que Lula já tem para ganhar, inclusive no primeiro turno. Ele é o favorito, ele é o candidato e ele é o cara que espelha um determinado programa político que está sendo acatado pelo povo brasileiro. Não é uma coisa sua que está me ouvindo, nem minha, de Rui Lira, nem da Rádio Cultura, nem da Rádio Liberdade ou da Rádio Jornal do Comércio, nem nenhum de nós. É uma coisa do povo.
Agora aqui no Brasil está se criando um vício de ignorar o peso do povo. Isso mostra o quanto a gente é atrasado em matéria de democracia. Porque quem está dizendo que Lula vai ser presidente não sou eu, é o povo. É o povo brasileiro, que já o elegeu 2 vezes, não se arrependeu porque ele saiu com 80 e tantos % de aprovação e agora está querendo trazer ele de volta. E pelo jeito não será Dória, não será Bolsonaro, não será Zé Serra, não será Temer, não será esse povo que vai impedir. O povo brasileiro podendo votar, a não ser que eles deem um golpe de Estado, como já deram mais de um, né? Mas fora disso, Lula é candidato e deverá vencer as eleições. Esse é o prognóstico para os dados que nós dispomos no momento. Pode mudar? Pode. Mas é o que nós temos no momento. Tem mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Tiago Jefferson diz: boa tarde a todos, passando só para lembrar ao analista político. O homem do fuzil trouxe água para o nordestino colher feijão. Olha, quando levantar um argumento desse, você tem que dizer quantos hectares foram irrigados por Bolsonaro, qual foi a obra dele, porque o que ele veio aqui foi inaugurar a obra de Dilma e Lula, que é a transposição do São Francisco, que ele veio continuar o que os outros já estavam fazendo. E ainda que ele tivesse feito, que não fez, não trouxe cisterna, caiu o programa de cisterna, caiu o programa de habitação. Veja aí o caso de Santa Cruz do Capibaribe, esse que a cultura focalizou ontem, exaustivamente. Veja que não tem investimentos substanciais no nosso abastecimento d'água, não. Aqui não tem. Eu quero que você me mostre quais são esses investimentos. Se você trouxer os investimentos, amigo, eu faço uma coisa tranquila. Eu divulgo todo o levantamento que você mostrar. Você compara o governo Lula e Dilma com o governo atual ou com o governo Temer, se você quiser, e mostre quais foram os investimentos que foram feitos. Porque a continuidade de investimento não conta, lembre disso. Se você tem verba consignada desde que a obra começou há 10 anos atrás, está sendo feita agora, não é realização do governo Bolsonaro. É continuidade de governos anteriores. Pode ser do Fernando Henrique, pode ser de Dilma, pode ser de qualquer outra pessoa, pode ser de Lula, pode ser de qualquer um. Mas são programas que continuam. Senão você ia dizer hoje que a merenda escolar que as crianças estão comendo hoje aqui nas escolas de Caruaru é uma realização de Bolsonaro, quando a gente sabe que há mais de 20 anos ou 30 tem merenda escolar, certo? Agora, se você pegar a inflação, preço do gás, preço do combustível, preço de tudo, ainda que tivesse água, o povo não tinha o feijão para botar dentro d'água, não tinha a carne para cozinhar no feijão, não teria dinheiro para botar bujão de gás e passar a carne para comer e para viver como gente. Ainda teria isso e sobra do governo Bolsonaro. Essa inflação que está aí galopando e o desemprego gritante que nós temos no Brasil. Então, cuidado com os argumentos, porque é importante você trazer fatos. Se você trouxer fatos e dados, a gente divulga, analisa e explica. Agora, simplesmente dizer para atacar, porque é costume de muita gente dizer e atacar sem argumentar, eu acho que isso não vai ajudar o seu candidato, não vai ajudar Jair Bolsonaro. Professor Rui, muito obrigada pela sua participação de hoje. Também, porque a gente faria um trio. Exato. A gente se encontra então na próxima quarta, não é, professor? Próxima quinta, né? Isso. Ah, hoje é terça. É uma semana pau, uma semana ímpar. Não é muito difícil, mas eu também me enrolo às vezes. Aqui em casa, às vezes o pessoal pergunta: oi, pode botar o almoço, você vai falar, não vai, e às vezes eu me enrolo também. Mas muito obrigado a André Santiago, boa tarde. A Sandro Rodrigues, boa tarde também. A nossa Elane Dias hoje trazendo de novo a arte e a cultura, coisa boa, com a Arari Marrocos aí, o filho dela, para fazer um extraordinário trabalho de entrevista, como sempre. E, sobretudo, o nosso muito boa tarde, a grande audiência da Cultura Informa. Um abraço, professor Rui. Forte abraço e até quinta-feira, professor Rui.